logo após a oração, a nossa irmã Stephanie estará entoando o cântico ao Senhor, e assim estaremos completando aí mais este capítulo do 2 ao 4 do livro de Malaquias e findando o Velho Testamento. Amém? Nesta oração, gostaria de convidar os irmãos a apresentar a vida dos nossos queridos irmãos que não pôde estar aqui presente por medida de força maior, apresentar aqueles que estão com dificuldades, que estão passando por enfermidades, e o Senhor, que compreende todas as nossas necessidades, tem o poder de nos restaurar e de nos dar toda a providência. Amém? Bendito Deus e maravilhoso Pai, nós o louvamos, Deus, e agradecemos a Ti por este momento a qual o Senhor tem nos concedido, de mais uma vez, meu Pai, poder estar juntos, unidos em uma só fé e em um só nome, Deus, para que o Espírito Santo do Senhor venha transmitir as verdades, meu Pai, que antes estavam ocultas, mas reveladas pelo Teu Santo Filho, Deus. E a Sua palavra, meu Pai, penetrando em nossas mentes, nossos corações, a nos santificar na verdade do Senhor. Deus, nos ajude, Pai, a entender, Pai, e a compreender, para que possamos, meu Pai, glorificar o Teu santo nome, Senhor. Use a cada um dos Teus servos, meu Pai, que irá ministrar nesta manhã, não só aqui, meu Pai, aonde estiver um povo, Deus, em Teu santo nome. Senhor, peço pela vida de cada um dos nossos queridos irmãos, meu Pai, que nesta hora estão com dificuldades, estão privados por devidas circunstâncias, e peço, Senhor Deus, que o Senhor, meu Pai, possa ajudá-los, possa fortalecê-los, possa trazer a cura, possa trazer toda a provisão, meu Pai, vinda de Ti mesmo, Deus. No nome de Jesus Cristo nós Te louvamos e Te pedimos e já Te agradecemos. Amém. Vamos louvar o hino número 1 da harpa cristã. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado do amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente Teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Fazes os Teus servos piedosos, dai-lhes virtude e valor, dando os Teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cumprimento os irmãos com a paz, irmãos. A gente vai aqui, irmãos, estudar sobre os últimos capítulos do livro de Malaquias. E eu vou ir lendo a Bíblia aqui com os irmãos. E a gente vai aprendendo junto aqui o que
este livro tem a nos ensinar. Amém, irmãos? Qual que é o objetivo, irmãos, do estudo da escola, irmãos? É expor os capítulos do livro em questão e procurar ressaltar os principais pontos teológicos. E de objetivo específico do livro, irmãos, desses capítulos, do 2 ao 4, eu coloquei aqui, irmãos, que eu vou estar ali assim, irmãos, meio de lado, porque o tablet ali não salvou o arquivo. E eu esqueci o celular. É melhor? Sem fio. Obrigado, irmão. Deus abençoe, irmão. Aqui, irmãos, o objetivo específico do livro, esses dois últimos capítulos, eu coloquei que repreender o povo pelos pecados que estavam cometendo. A oportunidade que é lhes oferecida de arrepender-se e o juízo de Deus que o profeta ele vem anunciando ali, irmãos, nestes últimos capítulos de Malaquias. E aqui, irmãos, a palavra-chave, eu lendo o texto, eu coloquei aqui, irmãos, como o Senhor dos Exércitos, porque ela aparece aqui, irmãos, 24 vezes neste livro de Malaquias, e também aparece umas 300 vezes no Antigo Testamento. E quando ele está usando este termo aqui, o Senhor dos Exércitos, irmãos, ele traz esta ideia de que o Senhor, irmãos, ia cuidar deles. O Senhor era aquele que cuidaria daquele povo. Porque se lembrarmos do capítulo 1 e a introdução, irmãos, que já foi aqui ensinado para os irmãos, nós temos que ter em mente que o contexto histórico do livro, ele é um livro que é pós-exílio. Tanto o livro de Malaquias, quanto o livro de Zacarias e Ageu, esses 3 últimos livros que compõem lá o compêndio de 39 livros do Antigo Testamento, eles são livros pós-exílio. Então, quando o Senhor está falando aqui, eu coloquei esta palavra-chave como o Senhor dos Exércitos, é porque Deus, irmãos, cuidou da nação nos mínimos detalhes. Por mais que, se nós pensarmos que eles foram levados cativo, mas não foi por culpa de Deus, mas sim porque eles se desviaram dos caminhos de Deus, eles se desviaram da vontade de Deus. Então o Senhor usou a sua justiça, a sua maneira de trazê-los de volta, e uma das maneiras foi deixá-los ser vassalos, escravos de um outro povo. Então por isso eu usei esta palavra aqui, acho que foi até a palavra que foi o meu irmão que usou também, por causa deste teor que essa palavra traz, que Deus ele é o Senhor dos Exércitos, Ele cuidaria desta nação, Ele cuidaria da nação do povo judeu. Por que povo judeu, irmãos? Porque se lembrarmos, agora não é mais as 2 tribos. Deus ele se direciona a um determinado momento a Israel, outro determinado momento ao povo de Judá, mas agora, irmãos, já é pós-exílio, pós-cativeiro. Então Deus ele está direcionando ao povo de Deus, aqueles que retornaram para a reconstrução de Jerusalém, quando começa com Zorobabel e Neemias, como foi dito, irmãos, ele está inserido neste contexto de Neemias capítulo 10 e Esdras. Então o contexto deste livro, de que este profeta ele está falando, é este contexto de calamidade, é um contexto onde a nação de Israel estava passando por dificuldades.
porque eles estavam indo reconstruir aquilo que havia sido destruído, né, pelo Império Babilônico. Então, irmãos, o versículo-chave que eu escolhi aqui, irmãos, é este aqui, Malaquias 3:6, que diz assim ali, irmãos: desde os dias dos vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não o guardastes. Tornai vós a mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Então, irmãos, neste versículo aqui, eu coloquei como o versículo-chave desses outros capítulos que vai ser falado aqui, irmãos, porque ele mostra, irmãos, que Deus está falando, irmãos, que do mesmo jeito que os pais, que foram seus pais, foram levados cativo, que passaram por uma dificuldade, né, um momento difícil de crise espiritual, de crise religiosa, uma crise tremendo com relação a viver a maneira de Deus, né, a viver o modo que Deus tinha determinado na lei para eles, viver de acordo com a lei que foi lhe proposta. Eles desviaram, foram cativo, e aqui, passado alguns anos após exílio, eles já estão voltando a deixar de novo a lei de Deus, a vontade de Deus. E olha, irmãos, que eles viram alguns, né, eles viram o que aconteceu com eles. Eles perderam a sua pátria, perderam ali o território onde eles viviam, mas tudo isso que aconteceu, irmãos, tornaram-se escravos, vassalos em uma outra terra. E mesmo assim, irmãos, logo após eles começou já a voltar a abandonar aquilo que Deus já tinha determinado para eles, que era andar na vontade de Deus, em obedecer a sua lei. Então é este o versículo que coloquei. E uma sensibilização, irmãos, dentro deste contexto que eles estavam vivendo, o povo judeu, voltando do exílio, eles, como diz o capítulo de número 1, irmãos, eles perdem ali o temor a Deus, o amor a Deus, o zelo por Deus, e isso, irmãos, leva eles a essa, como eu posso dizer aqui, irmãos, leva-os a essa situação ruim espiritual, leva a essa decadência espiritual. Então eu coloquei aqui a estátua aqui de um homem aqui com uma balança, né, na mão, e coloquei Isaías 64:6, que diz aí, irmãos, estamos todos impuros por causa dos nossos pecados. Quando mostramos os nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. O que eu queria dizer com isso é que, voltando para este versículo, irmãos, eles estavam sendo indagados por Deus. O profeta estava perguntando para ele, estava falando para eles que eles estavam voltando às mesmas práticas dos pais deles, e parece, irmãos, que eles estavam usando de um cinismo, sabe? Do que? Ele fala assim, em que havemos de tornar? Então aquela vida religiosa que eles estavam vivendo, que para eles parecia ser certa, Deus ali estava ali exortando-os a ver se aquilo que eles estavam realmente vivendo estava de acordo com a lei de Deus. Então por isso que eu coloquei essa sensibilização, irmãos. Eles estavam usando ali de suas justificativas, mas justificativas imundas, que não estava de acordo com a vontade de Deus. Justificativas ali que
que não estava conforme aquilo que Deus havia prometido a eles. Então, irmãos, isso também pode acontecer conosco. Este livro, ele falou bastante comigo, irmãos, com relação à justificativa, ao zelo, a ser zeloso com as coisas de Deus, a não deixar o amor esfriar, irmãos. Porque se nós deixamos essas coisas, parece que às vezes as coisas mínimas, não cuidar dos detalhes, irmãos, e usar como aqueles homens, aquele povo estava usando, tá bom assim, não pode fazer dessa maneira mesmo. Mas a Bíblia fala, irmãos, que Deus, ele é santo, ele requer a santidade, e ele quer o melhor, irmãos. É mais ou menos assim, irmãos, quando eles são questionados lá na frente sobre o dízimo, né? Não é o fato de que Deus precisa do dinheiro em si, irmãos. A igreja aqui, terrena, claro que ela precisa. Mas o fato, irmãos, de o nosso coração estar voltado, irmãos, em fazer com amor aquilo que Deus propôs em sua lei. Ser fiel a Ele. Com um exemplo, irmãos, você vai dar uma oferta. Igual no capítulo 1 aqui que eles estavam fazendo, irmãos. A oferta era uma ordenância ali, irmãos, oferecer um sacrifício. Tinha tudo o ritual do tabernáculo. E quando a gente começa a ver o contexto, irmãos, Deus, ele pede um animal que seria um animal puro, perfeito, né? Aquele animal que ele tinha separado. O que quer dizer isso, irmãos? Aquele animal que ele observou. Ele não foi lá e pegou de qualquer jeito, irmãos. Mas ele observou, não, esse aqui não tem defeito. Esse aqui, ele pode, ele é o melhor do que eu tenho aqui do rebanho. Ele é o melhor. Mas o que estava acontecendo? A situação era uma situação difícil, uma situação ruim, de pobreza. Então, eles não queriam dar o melhor, mas tinha aquele coxo, aquele animal lá que tinha alguma coisinha. Ele sabia, talvez outros não, ou os sacerdotes também sabiam, porque eles também avaliavam, né, ali a oferta. Mas passava, irmãos. Não, tá bom, vamos deixar assim mesmo que tá bom. Mas Deus, irmãos, começa então a chamar a atenção deste povo. E é nesse contexto aí, irmãos, que este profeta começa a perguntar, a indagar, a questionar se aquilo que eles estão vivendo está de acordo com a lei, está de acordo com a vontade de Deus. E é uma reflexão para nós, irmãos, não trazermos só os nossos justificativas perante Deus, porque Ele vai, irmãos, avaliar, né, o nosso coração e a intenção que há nele. E uma introdução aqui, irmãos, a este livro. Este último livro do Antigo Testamento é um convite para o povo de Deus se arrepender de sua vida de indiferença em relação ao relacionamento de Deus com o seu povo. Vivia uma decadência na vida moral e religiosa, fruto de sua falta de confiança. Qual confiança, irmãos? No pacto que Deus já havia feito a eles. Deus não fez um pacto, chamou lá o Abraão, depois de chamar Abraão e prometer que seria bendita a todas as nações da terra, Deus, ele vai confirmando a sua aliança com este povo, dizendo a eles que ele seria a nação eleita, né? Que seria aqueles que portaria, que seria o exemplo, né, para o mundo aonde eles estavam inseridos. Ele seria o portador desta mensagem de levar as outras nações, de mostrar a santidade de Deus. Mas eles fracassaram, irmãos. E também, irmãos, o amor de Deus, aqui como eu parei, o fruto de sua falta de confiança e amor a Deus. Esta maneira de viver será visitada com um julgamento purificador que culmina na justiça e na graça, trazendo assim esperança aos que se arrependem. Então, irmãos, o texto
vai nos levar aqui, irmãos, que Deus, Ele vai trazer um julgamento, irmãos, para esses que não quer se arrepender, para esses que estão, irmãos, vivendo lá a sua maneira, a seu modo. E Deus vai usar de sua justiça, irmãos, e também a sua graça, irmãos, que é o que, irmãos? Deus, Ele vai, por mais que nós falhamos, muitas das vezes nós oscilamos, né, no meio da caminhada cristã, irmãos, da caminhada cristã. Deus, Ele, através de sua misericórdia e sua graça, irmãos, deste favor que nós sabemos que nós não merecíamos, Ele ainda vai usar de justiça, irmãos. E Ele traz essa esperança, este livro traz essa esperança, porque o profeta, ele está convidando a este povo se arrepender. Se a gente for voltar para o primeiro capítulo, irmãos, ele usa lá a primeira palavra, em algumas bíblias está traduzido como peso. Ele sentiu o peso dessa mensagem, irmão, sentiu. Então ele estava ali falando aos seus contemporâneos e convidando eles, volte, mude a maneira de viver, porque Deus, ele, como diz lá no último capítulo, né, o sol da justiça vai nascer. Então essa é todo o enredo do livro, irmãos. E entrando no capítulo 2, irmãos, que eu acho que eu já estou demorando aqui, para começarmos, o capítulo 2, irmãos, eu coloquei esse subtítulo aqui, irmãos, do versículo, capítulo 2, do versículo 1 ao 9. Irmãos, é porque eu fiquei acordado a noite inteira, então a CPU está falhando aqui, irmão. Mas graças a Deus, né? Então, eu coloquei assim, irmão, o sacerdócio exibe total desprezo pela reputação de Deus e pelo seu papel como mensageiro da aliança divina, por meio de sua negligência na instrução adequada ao povo. Aqui, irmãos, o que eu quero dizer aqui, irmãos? Vamos ler. Do versículo 1 ao versículo 9, diz assim, irmãos: E agora, ó sacerdócio, este mandamento é para vós, se não ouvirdes, e se não o colocardes no vosso coração, para dar glória ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, eu enviarei uma maldição sobre vós, e eu amaldiçoarei as vossas bênçãos. Assim já as tenho amaldiçoado, porque não o colocais em vossos corações. Então, irmãos, eu coloquei ali um subtítulo aqui, que eles estavam envergonhando, irmãos, o nome de Deus, com aquelas atitudes de não cumprir aquilo que Deus havia determinado para que eles cumprissem. É mais ou menos assim, irmãos. Deus, ele chamou aquele povo, né, ele fez uma aliança com eles. Então eles carregavam o nome de Deus, né? Eles levaram este nome de Deus. E as outras nações viam isso acontecer. Você pode analisar o Antigo Testamento, irmãos, que até quando Raabe, irmãos, era uma prostituta. Eu me lembro aqui de Raabe, e ela ouviu falar daquele povo que ali saiu do Egito, que foi liberto do Egito. E ele foi liberto como? Ele não tinha um exército, irmão. Eles não tinham um exército, irmão Orlando. Não tinha lá alguns soldados a seu dispor. Mas ele tinha o Senhor dos Exércitos. Então, Deus ali, irmãos, os resgata do Egito, né, sobre a escravidão de Faraó, irmãos. Só que agora, irmãos, neste momento aqui da história,
este mesmo povo, irmãos, eles começaram a envergonhar, irmãos, eles não zelavam mais o nome de Deus. E também, irmãos, eles perderam o temor a Deus. Eles perderam o temor a Deus. O conselho bíblico, irmãos, é que nós devemos temer a Deus, que é o princípio da sabedoria. E eles ali estavam deixando de temer a Deus, deixando, irmãos, de ouvi-lo, desonrando o seu nome com a sua conduta e não mais temendo a Deus. E o que acarretou isso, irmãos? Eles começaram a desviar, irmãos, do caminho. E se nós lembrarmos, irmãos, a Bíblia é bem clara, irmãos, quando Deus diz lá em Deuteronômio, e coloca 2 montes, irmãos, para eles, se você escolher este monte, se você escolher este caminho e obedecer a minha lei, eu serei com vocês, eu abençoarei. Mas eles, irmãos, não quiseram, os israelitas, o povo judeu não quiseram, não escolheram e não obedeceram a Deus. E se nós continuarmos lendo aqui, irmãos, a repreensão ainda continua assim, e eis que eu corromperei as vossas sementes. Olha o perigo, irmãos, que por causa deste abandono, dessa negligência, desse descaso, irmãos, com a reputação de Deus, como aquele mensageiro, aquele que ia portar essa mensagem, Deus está dizendo para eles assim, irmãos, e eis que eu corromperei a vossa semente e espalharei esterco sobre as vossas faces, até o esterco das vossas festas solenes, e alguém vos retirará com ele. Olha a vergonha, que eles haveriam de passar, irmãos, por causa de sua rebelião contra Deus. E o texto continua, irmãos, e sabereis que eu enviarei este mandamento a vós, para que o meu pacto pudesse ser com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu pacto com ele foi de vida e de paz, e eu lhe a dei por amor com o qual ele me temia e temeu diante do meu nome. E a lei da verdade estava em sua boca, e a iniquidade não se achou em seus lábios. Ele andava comigo em paz e em retidão, e desviou muitos da iniquidade. Para os lábios do sacerdote, porque os lábios dos sacerdotes detêm, porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e eles devem buscar a lei em sua boca, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. E nós sabemos, irmãos, que o sacerdote aqui, como está dizendo, irmãos, ele era o responsável por ensinar, irmãos, o povo a viver de acordo com a lei de Deus. E eles deixaram isso, irmãos. Eles abandonaram. Pode ser que, igual nós conversamos, o irmão Orlando, pela volta, irmãos, quando eles voltam do cativeiro, pode ser por uma falta de experiência dos sacerdotes. Eles começaram a não se voltar como deveria a lei de Deus. E aqui é claro, irmãos, que também tudo isso, irmãos, o que acarretaria para eles, irmãos? Que Deus ia quebrar, irmãos, a semente que ele havia deixado para ele. Que semente é essa? Que eram os seus filhos. Deus não abençoaria mais, os seus filhos não iam ser mais, ia ter dificuldade na criação de seus filhos. Então, Deus está exortando, irmãos, este povo, por causa dessa negligência, e convida, irmãos, a este
a este povo a voltar. E aí ele dá um exemplo aqui, irmãos, do sacerdócio de Levi. Eu não sei se os irmãos se lembram, irmãos, que quando houve um homem, eu não me lembro o nome agora, irmãos, ele leva uma mulher para dentro do arraial, e aí um dos sacerdotes, eu não me lembro o nome agora, o Finéias, isso, e ele vai e ele mata, né, aquele homem, aquele judeu, com uma mulher moabita, ele com uma mulher moabita, irmãos, e ele desvia, né, todo aquele mal que estava vindo sobre o povo de Israel. Então, irmãos, Deus começa a lembrar eles que aquele homem, aquele sacerdote, naquele momento, ele teve zelo, irmãos, por aquilo que era sagrado. Por quê? Porque Deus disse para que eles não tomassem mulher de outras nações. E ali, irmãos, nessa ocasião, este judeu tinha tomado uma mulher moabita, e ele tinha trago para dentro da tenda da congregação, dentro do povo ali, do arraial, um pecado, né, irmãos? Então, Deus, ele vê este sacerdote, o zelo que ele teve, de tomar uma ação drástica, irmãos, uma ação bem drástica, mas ele eliminou a ira do Senhor ali naquele momento. Então, o que isso nós podemos trazer para nós, irmãos? Que muitas das vezes nos falta, irmãos, este zelo. Pelo menos para mim, irmãos, eu sei que falta. Eu não sei para os irmãos, eu falo de mim, irmãos. Falta o zelo. Às vezes falta o zelo na nossa vida, irmãos, pelas coisas do Senhor. Porque é mais ou menos assim, irmãos. Quando Deus nos convida a estar na casa dele, se nós, irmãos, não formos zelosos e nos preparar antes, nós vamos nos atrasar, como quase eu cheguei atrasado hoje. Então, irmãos, a gente tem que ter este zelo, esta disciplina de cuidar das coisas de Deus. Os levitas, irmãos, eles eram responsáveis ali pela uma parte do culto, né, a Deus no templo. E quando eu estava estudando sobre o sacerdócio, existia aqueles levitas que ficavam 24 horas dizendo lá: santo, santo é o Senhor, santo, e aquilo não parava, era 24 horas esta adoração a Deus. Agora imagina, irmãos, se a gente lá sabe a hora que a gente tem para estar lá, irmãos, honrando o nome do nosso Senhor, nós deixamos isso de lado ou fazemos de qualquer maneira, de qualquer jeito. Então Deus, ele está olhando, irmãos, se temos zelado por sua palavra, se temos zelado se temos zelado, irmãos, com a nossa vida, com uma vida para com Deus. E o próximo ponto aí, irmãos, eu coloquei assim que a nação, ela é acusada do rompimento familiar e usa um sinal de infidelidade com a aliança de Deus, que é do verso 10 ao 16, e diz assim, irmãos: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que agimos traiçoeiramente, cada homem contra o seu irmão, profanando o pacto dos vossos pais? Judá tem agido traiçoeiramente, e uma abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, pois Judá tem profanado a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de deuses estranhos. O Senhor cortará
do tabernáculos de Jacó, o homem que fizer isto, o mestre e o estudioso e o que oferece uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, Deus ali, nesses versículos, Ele está dizendo que, irmãos, o que estava acontecendo aqui? Eles estavam casando, realizando casamentos mistos, casando com mulheres que não era, né? Estavam misturando o povo. Então, Deus exorta eles, irmãos, que eles tinham quebrado o pacto e que eles estavam agindo traiçoeiramente. Até mesmo eles começaram, irmãos, a deixar as suas mulheres e trocar, né, com outras mulheres mais novas. A situação era uma situação de calamidade, irmãos, uma situação bem feia, né, de se pensar, de se imaginar, né, porque às vezes quando a gente olha, mas é o povo santo, é o povo escolhido, mas não, irmãos, havia pecado, eles haviam deixado, irmãos, a infidelidade, irmãos, tomar conta de sua vida a ponto de não mais dar ouvido àquele mandamento, irmãos, de Deus. E aqui, irmãos, eu coloquei que a nação demonstra descaso pela aliança ao tomar gentios pagãos em casamento, em vez de preservar a identidade nacional. Então eles, pelo fato de vir da Babilônia e consigo vir também, o povo mistura, né, irmãos? Eles começam a contrair este relacionamento aí com pessoas que não mantinham a mesma fé, que não adoravam o mesmo Deus. Isso é o grande problema, irmãos. Porque Deus está preocupado, porque Ele tinha dado uma lei, tinha ensinado. Agora, irmãos, Ele se casa com uma mulher vou dar um exemplo aqui, com uma mulher pagã. Imagine os filhos, irmãos. Como seria os filhos? Como que seria passado, irmãos, adiante a fé num Deus único, a fé no Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Como que seria ensinado? E se a gente voltar, irmãos, a mãe, ela exerce uma influência muito grande, irmãos, sobre os filhos. Eu vou avaliar nos tempos de hoje, irmãos. Talvez naqueles tempos pode ser diferente, mas o homem sempre teve que trabalhar e a mulher sempre cuidou, né, dali do lar ou das coisas da casa. Não estou querendo aqui, irmãos, dizer que é obrigação, nada disso, irmãos. É só uma questão comum, parece, né, até os dias de hoje. Só que hoje tem mudado essa situação, porque hoje muitas famílias não têm condições, então a mulher também tem que sair a trabalhar por causa de falta de condição. Mas isso que acontece é complicado, né, irmãos? O pastor sempre nos diz assim que a mulher era melhor ela ficar, cuidar da casa, né? Assim, não cuidar da casa, irmãos. Não me entenda, as mulheres não me entendam mal, mas ser a governanta ali, né, da casa. E aqui, irmãos, a gente vê que esse perigo estava acontecendo, né? Que poderia a nação de Israel, né, o povo de Deus, ele poderia perder essa identidade que eles tinham. E o outro ponto aqui, irmãos, que a nação demonstrava um descaso pela aliança ao tomar comum a prática do divórcio, o que fechava os ouvidos de Deus à súplica das nações. Então, irmãos, o que estava acontecendo? Eles tinham tornado-se comum, irmãos,
divorciar-se. Aqui, irmãos, eu não quero entrar no mérito aqui do divórcio em si, irmãos, que não é sobre o divórcio em si, né? Mas mais na frente Deus vai dizer aqui que Ele odeia o divórcio. Mas o que eu entendi também, irmãos, que o divórcio, irmãos, você faz uma aliança com o seu cônjuge, né? E quando eles estão despedindo ali as suas mulheres, os homens querendo trocar pelas mais novas, não é diferente de hoje não, irmãos. Os problemas são os mesmos. Então, aquilo ficou comum. Essa prática ficou comum. E Deus, Ele odeia isso, né, irmão? Por quê? Porque imagina, irmãos, Deus, Ele nos faz uma promessa. Imagine assim, irmãos, para tentarmos entender melhor. Deus, Ele nos faz uma promessa. Eu sei que isso não vai acontecer, tá, irmãos? É uma coisa... Mas num determinado momento, Ele fala assim, ó, não tenho mais nada a ver com você. E então essa quebra, irmãos, no pacto, né, que Deus tinha dado a eles, irmãos, fez com que Deus depois, o profeta diz aqui para ele que Deus, Ele detesta, Ele odeia o divórcio, irmãos. Nós sabemos também que lá em Mateus, irmãos, outros textos que vai falar sobre o divórcio, há uma exceção, né? Há uma exceção. Porque, irmãos, casar-se é um contrato, né, irmãos? Todos têm as suas responsabilidades ali. E quando uma das partes não estão cumprindo com as responsabilidades, então, não, só que aí que está, irmãos. Deus, ele fecha, né, este assunto, e ele diz assim que, por causa da dureza do coração do homem, né, mas o conselho de Deus é para que o homem não se divorcie. Então, mas não se divorcie, não se separe. É isso que nós defendemos. Mas, irmãos, é um assunto muito complexo. Caso a caso. Eu não estou aqui querendo julgar ninguém, irmãos. Julgar ninguém. Longe de mim julgar, irmãos. Misericórdia, eu querer julgar, irmãos, alguém. Só que aqui, irmãos, o texto, ele está dizendo isso, né? E para continuarmos aqui, irmãos, a nação é acusada de um cinismo social. Parecia que Sim, a fidelidade, o amor larga com o próximo, exatamente. Também. Sim. E eu sou testemunha a favor dela. Sim. Justamente vai dizer que se a esposa tiver uma pendência com o esposo, Deus não ouve. Eu poderia dizer que vocês estão desleais àquilo que eu coloquei como constituição do casamento. Que é o casamento. Sim. Isso é complicado, né, irmãos? Por isso que
coisa aqui, irmãos, no próximo, acho que ia cair aqui, né? Que é esse cinismo, irmãos, social, que o nosso irmão acabou de dizer. Eles estavam numa prática de abandonar a Deus. O que é cinismo, irmão? Cinismo é... Eles estavam sendo cínicos, né? Depois chegava perante Deus, chorando, se lamentando, mas não tinham coragem, irmãos, de se arrepender, de confessar o pecado. Ele falou, não, vou me arrumar, vou acertar minha vida. Não tinha coragem para isso, irmãos. E o versículo ali 17, irmãos, que é o 17, eu vou acelerar aqui, irmãos. É que tem tanto assunto, irmãos, tem tanta coisa que mistura às vezes. E o 17 ali, irmãos, a parte A, diz aqui, irmãos, a nação traz cansaço a Deus. O que é esse cansaço a Deus, irmãos? Sempre eles estavam ali repetindo os mesmos pecados, irmão. As mesmas coisas, de ficar falando, né? Quer ver? Eu vou ler o versículo aqui, irmãos. Versículo 17. Ó, tem descansado o Senhor com as vossas palavras. Pensou, irmãos? A gente sabe que Deus não se cansa, irmãos. Mas pensou Deus chegar a ponto de falar assim, ó, eu não quero mais ouvir vocês, para de falar. Olha o ponto, irmãos, que chegou. Eu não sei, mas os irmãos acho que já conheceu pessoas que falam bastante. Às vezes cansa. Eu falo bastante, não aqui, mas na empresa, sabe, irmão? E às vezes tem uns que falam assim, ó, para de falar um pouco, deixa eu falar. Tá bom, pode falar. Então, irmãos, por quê? Porque ele cansou, irmãos. Deus, ele quer mostrar esse sentimento de cansaço aí, irmãos. Nós temos esse sentimento, nós sofremos isso. Deus não, irmãos. De que ele estava cansado de ouvir, irmãos, as palavras deles. E o versículo continua, irmãos. E ainda dizeis, em que temos cansado? Olha o cinismo. Entendeu? Olha o cinismo aí, irmãos. Social. Tudo confuso, né? E ele continua aqui, irmão. A nação demonstrava completa falta de fé no caráter justo de Deus. Eles mostravam essa falta de fé, irmãos, no caráter justo de Deus. Por isso eles começaram a abandonar, irmãos, Deus, adotando assim uma postura ética perversa, irmãos. E a resposta, irmãos, dessa perversidade, ela começa no capítulo de número 3. A resposta é o que, irmãos? Começa assim, ó. Eis que eu enviarei o meu mensageiro, e ele preparará o caminho diante de mim, e o Senhor a quem vós buscais virá de repente ao seu tempo, até o mensageiro do pacto, em que vos deleitais, eis que ele virá, diz o Senhor dos Exércitos. Até o 6 eu vou ler aqui, tá, irmãos? Mas quem poderá permanecer no dia de sua vinda? Olha a pergunta que o profeta faz para eles, irmãos. Quem poderá permanecer no dia de sua vinda? Essa maneira que eles estavam vivendo, irmãos, parece que eles queriam daquela maneira que o Senhor viesse, entendeu? Olha, eu coloquei ali assim, irmãos, a ameaça de Deus, aqueles que questionavam sua justiça, e um julgamento severo por meio do mensageiro da aliança, que Deus demonstrara a realidade da justiça divina àqueles que cinicamente desobedecem a aliança. Eles estavam ali desobedecendo a aliança, vivendo de qualquer maneira, bem dizer assim, de qualquer maneira, né? A maneira deles, e estava querendo que o dia do Senhor chegasse. Vamos colocar para os nossos dias aqui, irmãos. É a mesma coisa, tipo, a gente está vivendo aí uma vida miserável, irmãos, e ficar dizendo assim, Maranata, vem Senhor Jesus. Entendeu? E pensarmos, vivendo daquela maneira, pensarmos que está tudo bem, e que vamos ser salvos, que
que vem dizer assim, que já pronto, está tudo feito, Jesus já morreu na cruz, já foi pago, e está tudo certo. Mas não, irmãos, não. Olha que o ponto A aqui do versículo 1, irmãos, o primeiro mensageiro aqui que a Bíblia vai se referir, irmãos, é João Batista. Se você for olhar para o tempo de João Batista, irmãos, a mensagem dele não foi uma mensagem, vem aqui que aqui você vai ganhar um carro, você vai viver do modo que você quiser, a maneira que você quiser. Não, irmãos, a mensagem de João Batista aqui, irmãos, é: arrependei-vos, arrependei-vos. E ele fala, irmãos, do segundo mensageiro, irmãos, que é o Messias, que é Jesus Cristo, né? O texto aqui, irmãos, ele vai continuar. E aí, irmãos, eu parei aonde aqui, irmãos? Me ajudem. No 3? Não parei no 1, irmãos, ele continua: mas quem poderá permanecer no dia da sua vinda? E quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do refinador e como sabão do lavadeiro. Ele usa o fogo como aquele que purifica, e o sabão, irmãos, que ia lavar, que ia tirar as impurezas. E ele continua o texto aqui, irmãos, dizendo assim: então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Se eles se arrependerem, irmãos, lavar as vestes, então a oferta de Judá será agradável ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Olha a esperança que ele está mostrando a eles, irmãos. E se eles se arrependessem, como a mensagem de João Batista, Deus ia perdoá-los, né? A Bíblia vai dizer assim que Deus, ele não rejeita um coração contrito, né? Ele não rejeita, mas eles não queriam, irmãos. E continua aqui, irmãos, o versículo: e chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que oprimem os trabalhadores em seu salário, a viúva e o órfão, e que desviam o estrangeiro o seu direito, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, olha o contexto, irmãos. É aquilo que temos dito aqui, irmãos. É um contexto bem ruim, né, irmãos? E se a gente fazer um comparativo, irmãos, com a igreja hoje, militante, ela tem muitas dessas características. Muitas, irmão, muitas. E eu vejo algumas delas, às vezes, até em mim, como eu disse, o zelo, o cuidado, entendeu? Às vezes aqui, irmãos, eles estavam agindo de maneira errada com o seu próximo, né? E o mandamento é o que, irmãos? Os 10 mandamentos lá no Êxodo 20. O primeiro é amar a Deus, depois vem o outro, irmãos, o teu próximo, né? Como a ti mesmo. E, irmãos, este é um ponto difícil, né? Amar o próximo como a ti mesmo, não querendo o mal, aquilo que você quer para você desejar para o outro, é tê-lo como superior a nós. Então, irmãos, é um tema bem atual este livro, e ele nos chama a atenção. E no versículo de número 6, irmãos: pois eu sou o Senhor, eu não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Isso aqui, irmãos, é um sinal da sua misericórdia. Deus, ele não muda, ele não é como nós, e nós mudamos, às vezes, a nossa maneira de pensar, às vezes a nossa maneira de viver, nós oscilamos, né? Mas Deus não, irmão.
Eu não sei se os irmãos já viram, quando falamos em oscilação, eu penso, irmãos, na mecânica. Quando aquelas grandes construções, como a ponte do Rio Niterói, né? Não sei se os irmãos já viram, ela oscila, irmãos. Ela chega a levantar. Eu uma vez vi um vídeo, eu fiquei impressionado com aquilo. Eu comecei a pensar, eu sou desse jeito aí também. Eu oscilo às vezes na fé, irmão. Eu oscilo, irmão. E por isso, irmãos, Deus, Ele nos convidou hoje pela manhã, como convidou este povo ao arrependimento. Convidou eu, irmãos, convidou a cada um dos irmãos, porque nós somos falhos, mas nós temos um Senhor, irmãos, dos exércitos, né, como diz aqui o texto, que Ele é fiel e Ele não muda, irmão. Isso é uma certeza, isso é uma alegria para nós, irmãos. Por mais que eu possa mudar, Ele não muda, irmãos. Aquilo que Ele falou, irmãos, pronto, está falado. E continuando, irmãos, desde os dias dos vossos pais, os tendes desviado as minhas ordenanças. As minhas ordenanças. Dê aqui, irmãos. E não tendes guardado. Retornai para mim, e eu retornarei para vós. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos retornado? De novo, irmãos, Deus fala para eles a causa. Deus está mostrando, está dando um diagnóstico do problema para eles. E eles parecem, mas será que sou eu? É comigo mesmo que está dizendo isso? É para mim? Porque, irmãos, uma coisa que nós não gostamos, isso é fato, irmão. Nenhum ser humano talvez goste disso, irmãos. É ser corrigido, né, irmão? Ser corrigido é difícil, né, irmão? Ter paciência de ouvir e falar assim, ele está certo. Eu errei, eu falei errado, eu fiz uma coisa errada. Eu agi de uma forma errada. Me perdoe. Às vezes a gente tem essa certa resistência, né, de querermos nos arrepender. E o outro ponto aqui, irmãos, a nação é mais uma vez acusada da frouxidão religiosa. Isso, irmãos, essa frouxidão religiosa trouxe várias consequências para este povo, né? E quais são elas? A geração de Malaquias irrompe no mesmo fracasso espiritual de seus antepassados. O fracasso e esse afrouxamento, irmãos, na vida, trouxe esse fracasso, irmãos, espiritual para a nação. E a evidência do fracasso de Israel é a falta de provisão para o ministério do templo. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que como eles começaram a fracassar e afrouxar ali as leis que Deus tinha dado a eles, o que eu quero dizer com a frouxidão, irmãos, é eles pegaram aquilo que Deus tinha dito, uma lei, tirar a lei da sua essência e viver a maneira como eles queriam. É mais ou menos isso que eu quero dizer com essa frouxidão religiosa. Existe lá uma lei, está lá, você não pode fazer isso. Mas vamos dar um jeitinho aqui, né? Vamos abrir como que fala, irmãos, na Constituição? Vamos abrir uma emenda, né? Vamos dar uma costuradinha aqui, que isso passa, vai passar. Mas cuidado, né, irmão? Porque o justo juiz, irmãos, ele vai julgar e nós estaremos perante ele um dia no tribunal de Cristo. E aí lá as obras serão manifestas. Aí, irmãos, o outro ponto. O remédio para tal doença espiritual, irmãos, está aqui, irmãos, é o arrependimento. Desculpa, irmãos, evidenciando uma contribuição regular, o qual trará as bênçãos pactuais prometidas. Arrepender, irmãos, voltar às normas propostas na aliança pactual. Que não dá para falar mais sobre pacto, aliança, que vai ficar muito tenso, irmãos. E continuando, irmãos, a nação é mais uma vez acusada. Acho que eu voltei, desculpa, irmão.
E aí, entrando no capítulo de número 4, irmãos, que eu atrasei hoje, o julgamento, esse capítulo, irmãos, o julgamento iminente de Deus sobre a decadência moral e religiosa de Judá, traz uma distinção entre o justo remanescente, que Deus abençoaria, e a nação rebelde, que por ele seria amaldiçoada, que é o capítulo de número 4. Pois eis que o dia vem, e queimará como um forno, e todos os orgulhosos, sim, e todos os que cometem perversidade, serão como a palha, e o dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, e assim não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós, que temeis o meu nome, o sol da justiça nascerá, com cura nas suas asas, e sarareis e crescereis como um novilho da estrebaria. Então, irmãos, o julgamento divino significa, irmãos, que a angústia para o ímpio e júbilo para o justo. O último capítulo ele traz esse teor que para o ímpio, irmãos, o juízo vai chegar. Para o ímpio, o juízo vai chegar. Igual quando nós vemos, irmãos, Asaf, né, olhando para as bênçãos do ímpio, para tudo aquilo que o ímpio conseguia galgar, ganhar, e o justo, irmãos, não prosperava tanto. E olha, irmãos, que o judeu, ele é ligado muito em coisas materiais, né? Ele é ligado. Aqui, irmãos, ele também dá a ideia de que a nação ali, depois do exílio, estava olhando para as demais nações vizinhas. Eles ali têm bastante, conseguiram comprar um Camaro, irmão Orlando. Mas eu sou crente, porque eu não consigo. Porque eu não tenho, né? Porque eu não consigo. Mas, irmãos, quais foram os meios, né? O que eles tiveram que deixar para conseguir tal coisa, a grandeza que eles queriam? Então, irmãos, Deus ele vai ser esse juiz, e este sol da justiça vai nascer, irmãos, com uma justiça verdadeira, irmãos, não uma justiça tendenciosa, né? Não uma justiça parcial, mas aqui, irmãos, esse sol da justiça, da qual ele está dizendo, que é Jesus Cristo, ele é justo, irmãos, justo, e ele não vai julgar ninguém, ele não vai ser injusto e não vai agir de forma injusta com ninguém. Cada um, irmão, vai ter que passar por este trono, né? Por este tribunal de Cristo. E a exortação à nação toda é que voltem para a aliança. Então, o capítulo também, ele, no verso 4:4, ele chama para que o povo volte, irmãos, para a aliança. Este é o convite, este é a mensagem de peso que ele estava sentindo, o profeta Malaquias. Era duro dizer isso, como às vezes é duro, irmãos, dizer uma verdade para uma pessoa que está ali caminhando errado. Irmãos, eu falo que eu tenho dificuldade de dizer, às vezes a gente tem que dizer, e você às vezes vai ser tido por chato, por esse cara chato aí, mas ele teve coragem, irmãos. Não é, irmão Orlando? Não é difícil às vezes você chegar para uma pessoa, você fala, e agora? Como que eu vou abordar essa pessoa? Como eu vou falar? Qual vai ser a deixa para mim falar isso para ele que não está certo? Por mais que você quer o bem, irmãos, às vezes a pessoa não aceita de bom grado, né? Então, Deus aqui dá convida-os que volte para o arrependimento. E o último aqui, irmãos, a promessa para a nação e o ministério profético futuro, que trará as futuras gerações de volta para Deus antes do derramamento do juízo no dia do Senhor. Aqui já é o dia do Senhor, irmãos, fazendo menção lá no Apocalipse. Esse dia do Senhor aqui é fazendo já menção ao Apocalipse. Por quê, irmãos?
Este livro ele é muito importante, que nem eu estava comentando com o irmão Irlando, que quando ele fala do dia do Senhor, irmãos, que é o sol da justiça, que o sol da justiça nascerá, ele está fazendo menção a Jesus Cristo. E aí nós sabemos que no Jesus Cristo ele fica por um período sobre esta terra e ele é crucificado. Quando ele é crucificado, irmãos, a gente entende que encerra, irmãos, uma dispensação, que é essa dispensação da lei. E agora, irmãos, vai iniciar o que? Uma nova dispensação, que é a dispensação da graça. Jesus Cristo ali fecha essa dispensação, irmãos, como este sol da justiça. Ele deu a lei e ele mesmo a cumpriu a lei. Ele é tão justo, irmãos, que ele foi, o irmão Ismael, e cumpriu toda a lei, toda. E a Bíblia vai dizer que não tinha imperfeição nenhuma nele, nada. E para nós, irmãos, seria impossível cumprir a lei, toda as ordenâncias. Mas ele não, irmãos. O Emanuel, irmãos, o Deus conosco, ele sim, ele cumpriu. Ele galgou para nós, irmãos, e nos tirou da escravidão do pecado. E aí entra na era da igreja, irmãos. Aí vai entrar na era da igreja, irmãos. E eu vou terminar por aqui, irmãos, porque vai dar tempo. Já passei da hora, já é 4, já tinha que ter parado. Porque não dá para falar nesse contexto. Mas, irmãos, para concluirmos, eu coloquei assim, irmão, apesar de viver, que o Senhor nos ajude, irmãos, a arrepender e buscá-lo de todo o nosso coração enquanto há tempo, pois o dia do Senhor, irmãos, está mais próximo. Então esse o conselho de Deus, irmãos, que nós recebemos dele hoje, irmãos, que a cada dia está mais próximo de sua vinda, irmãos, e que haja em nosso coração, irmãos, este operar do Espírito, irmãos, para o arrependimento. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade e os irmãos me perdoem por alguma palavra que ficou meia... Amém, irmãos? Que os irmãos me perdoem por passar do tempo também, viu? Eu agradeço a oportunidade e devolvo aqui nosso irmão Irlando. Amém, irmãos? Quero convidar os irmãos a se colocar de pé nesta hora para nós já estarmos encerrando esse trabalho. E convido os irmãos a estar conosco juntamente aqui a partir das 18 horas para juntos estarmos orando e prestando uma continuidade de um culto ao Senhor. Aqueles que puderem estar aqui, às 18 horas, será de grande valia para o reino do Senhor, tanto pessoal quanto coletivamente, para nós estarmos orando ao Senhor. Bendito Deus e amado Pai, nós o louvamos e agradecemos a Ti, Deus, por essa oportunidade a qual o Senhor tem nos dado de podermos, mais uma vez, Pai, ouvir a Tua palavra, e que essa palavra, qual é santa e imutável, Senhor Deus, possa nos moldar, meu Pai, a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos, Pai, viver como peregrino e forasteiro, aguardando a Tua bem-aventurada esperança de todos os santos. Ser com cada um de nós, Pai,
também juntamente com essas crianças, Senhor Deus, que estão começando, meu Pai, ser alimentados, Senhor Deus, com o leite racional da Tua Palavra. Senhor, te pedimos que a graça e o poder, meu Pai, a ministração do Teu Espírito Santo seja poderosa na vida daqueles que empreendem, meu Pai, no Teu reino, a ensinar, a instruir e praticar, meu Pai, a Tua Palavra. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Nos leva-nos em paz, Pai, em Tua santa segurança, Senhor Deus. E nos ajude a estar aqui juntos para prestar-lhe um culto racional e louvável diante de Ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Estenda as vossas mãos, amados. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. E junto podemos estar dizendo: amém.